Falar um pouco aqui sobre a série Senhor e Senhora Smith, que já adianto de cara aqui, não tem nada a ver com o filme, quer dizer, tem muitas referências e tudo, mas vai pra um lado completamente diferente do filme Senhor e Senhora Smith. Mas aqui não vai ter spoilers, vou falar da temporada como um todo, mas é mais no sentido técnico e também dos temas trabalhados, sem spoilers, tá? A série tem Donald Glover e a Maya Erskine como os protagonistas, né? O John e a Jane Smith, no caso. A criação também é do Donald Glover, só que o roteiro é majoritariamente escrito pela Francesca Sloan, que inclusive trabalhou com ele em Atlanta. A bem da verdade, o irmão do Glover trabalha aqui, né? É a galera do Donald Glover aqui na série. De cara, a ideia que me gera quando eu vejo a série é por que Senhor e Senhora Smith? Porque assim, o que tá acontecendo em tela, os temas tratados, tudo que é tratado, poderia acontecer com outra série, com outro tema, qualquer que seja. Mas eu entendo também como um belíssimo exercício narrativo em pegar aquilo dali que foi realizado no filme do Brad Pitt com a Angelina Jolie e trazer pra uma temática que se aprofunda mais na questão da relação. O filme lá, a ação, ela impregna muito. Não que isso seja ruim, apesar de que também eu não gosto tanto do filme. Mas a ação impregna muito. Eu acho que deixa muito turva os assuntos, os temas relacionados à questão do relacionamento. E quando não deixa turvo, o filme, ele é muito explícito, né? Joga muito na cara. Aqui não. Como a característica do Donald Glover é de fazer uma piada e não rir dela, é de fazer uma piada e a gente nem perceber que foi uma piada, é de fazer uma crítica e a gente não entender como crítica, às vezes entender como uma piada. Como ele tem essa característica de uma certa sutileza na comédia dele, né? Isso a gente vê em Community, isso a gente vê em Atlanta, isso a gente vê, enfim, até no trabalho que ele fazia no YouTube. Também a gente vê na música dele, né? This is America, ele sendo o Childish Gambino, enfim. Como essa é uma característica, o Senhor e Senhora Smith basicamente tem isso como um grande pilar. Essa certa sutileza de falar de um lado sobre trabalho, de outro lado sobre relação. Ao mesmo tempo, em determinados momentos, fala das duas coisas de uma maneira só. Fala de uma relação, por exemplo, quando em vez de fazer uma piada simples sobre peido, faz uma piada tão intrínseca que eles nunca nem comentam essa questão em tela, mas a gente vê e dá pra rir. Ao mesmo tempo que dá pra rir, também dá pra gente refletir sobre como que se constrói, né, uma naturalidade em uma relação, sendo essa, no caso dos dois, uma relação tão recente, né? Outra característica bem interessante da série é trabalhar toda a modernidade, seja do trabalho, esse trabalho que nos conduz a fazer coisas que não necessariamente a gente quer, mas a gente tem que fazer porque precisa ganhar dinheiro, e ao mesmo tempo também em relações que se fazem muito rapidamente, mas se esvaem com a mesma facilidade nessas relações líquidas. Então a mesma relação líquida que nós temos com o trabalho, isto é, uma relação que se esvai, que a gente quer dele apenas o que tá lá, também meio que acontece aqui nesse casal, né, na dupla Senhor e Senhora Smith. Ela principalmente rejeita a princípio e até avança um pouco, ele depois sempre querendo, mas também é ele que passa a rejeitar. Então isso representa toda essa liquidez, né, dessa modernidade, onde, como diria Bauman, nada permanece, tudo se adapta, porque é líquido, porque cabe em copo, numa bacia, cabe em todo canto, e ao mesmo tempo é um amor que mal consegue encher uma latinha de refrigerante. Então esses temas são trabalhados, como eu disse, sempre sob uma camada muito inferior, porque a série se constrói como procedural, e ela pega inclusive algo recente que fez a Poker Face. Cada episódio vai avançando ali, mas cada episódio também parece um filme com participações especiais, com um assunto sendo tratado do começo ao fim, né? E esse lance procedural faz com que a série tenha um ritmo que, ora, o drama precisa aparecer, ora o humor, ora também a ação. Em determinados momentos, apesar de ser um pilar, né, no lance do Senhor e Senhora Smith, essa questão da ação, eu diria até que ela é, na série aqui, inútil, assim, irrelevante. Melhor que, inclusive, não tivesse, porque o assunto que estava sendo tratado nos diálogos eram tão bons que os diálogos em si já pareciam um xadrez, né, aquela ação fingindo que não tá tendo embate, que eu me pergunto pra que trazer ali uma gritaria, uma correria, etc. Mas enfim, a construção desses dois personagens eu acho essencial, obviamente, né? E o meu destaque é a Maya Erskine. Eu sou muito parecido com o arquétipo dessa personagem que ela constrói, porque é uma pessoa que ao mesmo tempo gosta da solidão, mas também gosta de estar acompanhada, que rechaça a ficar próximo ali, ficar envolto e tudo, mas ao mesmo tempo, quando se deixa levar, gosta da situação. Reconhece no outro como o outro consegue trazer para ela uma certa profundidade, uma certa, como é que eu posso dizer, tirar ela do lugar comum, que é o que acontece muitas vezes com o John, né? O John é essa catapulta, essa espécie de gatilho que trata
a Jane, né, a personagem da Maya, no sentido de incomodá-la dentro do que ela se propõe ser. E eu acho que aí a série também ganha outros parâmetros interessantíssimos, porque quando você olha só pra Maya, é impressionante como ela consegue ser ao mesmo tempo super atraente e ao mesmo tempo você tem um pouco de ranço daquela personagem, né? A personagem que quer se isolar, mas que ri quando não tá isolado. Então ela é uma hipocrisia ambulante, hipocrisia do amar estar separado e ao mesmo tempo amar estar junto. Ela faz essa construção de uma maneira que eu acredito que só quem tem esse pensamento consegue entender essa personagem. Via de regra, quem não tem esse pensamento, quem não entende isso que ela tá trazendo, pode vê-la apenas como uma personagem superficial, que fica numa certa singularidade, isto é, sem se aprofundar tanto e sempre tratando os mesmos temas. E eu entendo quem não entende a Maya, mas ao mesmo tempo, quando você entende, ela se torna uma das melhores coisas da série, com certeza e com tranquilidade. Então essa relação deles, que é uma relação que, como eu disse, se constrói muito rapidamente pro lado bom e também se destrói muito rapidamente pro lado ruim, né? Essa relação deles é sempre um desafio que o outro propõe. Tem uma cena muito boa, sem spoiler, segundo episódio, salvo engano, que a Maya, no caso a Jane, né? Ela tá fazendo imitações ali de dublagem, né? Inclusive a atriz, ela era dubladora, assim, veementemente dubladora antes, né? E ela tá ali fazendo umas dublagens, brincando com Tom e Jerry, e ela fala uns absurdos que o John não ri. E você fica assim, beleza, faz sentido ele não rir, mas logo em seguida ele ri. Porque ele tava brincando ou, mais do que isso, se deixou se adaptar com relação a ela. Então, esse personagem é todo tempo essa relação frívola. A gente não sabe se ele não riu pra fazer graça, ou a gente não sabe se ele riu pra se adaptar à proposta de humor que ela trouxe ali, sendo ela uma pessoa que dificilmente traz uma proposta de humor. O procedural ajuda bastante a dar sempre aquela vontade de ver o próximo episódio, mas ao mesmo tempo ter o episódio em questão concluindo assuntos. E uma coisa que traz com muita força é essa ideia de uma grande história que, a bem da verdade, a grande história é a relação dos dois. Não é necessariamente a ação que sugere esse mundo da espionagem e tudo. Ignora até o fato de ela ser uma crítica aos clichês dos filmes de espionagem, séries de espionagem, quer que seja. Não veja ela indo por aí. Veja ela indo ser crítica aos clichês do romance, aos clichês daqueles que acham que os relacionamentos são colocados sempre da mesma maneira nos filmes ou nas séries. Aqui não. É colocado de uma maneira clichê e depois vai destruindo o clichê pouco a pouco. E aí, como é procedural, cada episódio fecha uma gestalt, né? Tem um episódio da intimidade, tem um episódio sobre o sair ou ficar em casa, tem um episódio sobre quem decide, tem um episódio sobre comida. No final, você vê a ação voltando para dizer assim, ok, já que todos esses outros assuntos estão fechados e plenamente concluídos, nos resta a ação. E aí é quando ela brilha perfeitamente. Inclusive, trazendo ao final um gancho muito bem construído para uma possível segunda temporada ou para uma possível constante discussão sobre o que aconteceu ali ao final da série. O Donald Glover tem essa característica de quebrar arquétipos, né? De trabalhar, por exemplo, a negritude, ele se coloca num canto inferiorizado para fazer piada com isso, mas quando sai do outro lado, não tá fazendo piada, ele tá fazendo uma baita de uma crítica social. Vou dar um exemplo. Espera-se que ela, sendo descendente de japonesa, seja aquela que medite, né? Que faça meditação, que seja mais calma. Só que não. Ela é super alvoroçada, rude algumas vezes, e ele que é o cara mais afável, que se adapta às coisas, inclusive é o cara que medita. Porque há uma convenção social de que espera do negro mais força, mais ímpeto, uma parada mais corpulenta. Mas depois que ele estabelece essas diferenças, essa quebra de arquétipo, ele reconstrói o arquétipo para aí sim fazer a grande crítica. Percebe como é uma série simples no geral, mas ao mesmo tempo, quando o tiro sai do outro lado, ele sai arrebentando com o leite parede o que tiver pela frente, porque quando a crítica é percebida, ela é muito cruel. E aqui uma crítica a esses relacionamentos modernos, no caso, onde nem a palavra ficar faz mais sentido, né? Porque as pessoas sequer ficam mais, isto é, permanecem mais, elas apenas vão e vêm o tempo inteiro, mas também numa relação com um trabalho que apenas explora, um trabalho que quer apenas que você acerte, um trabalho que quer apenas que você cumpra a meta, que você cumpra a próxima missão, independente do que está acontecendo ou não na sua vida social, na sua vida pessoal, eu diria também.
Deu pra entender tudo que tá permeando aqui Sr. e Sra. Smith a primeira temporada? Se não deu, comenta aqui embaixo, porque a gente conversa mais um pouco. Se inscreve no canal, deixa o seu like também, essas duas coisas são simples, mas ajudam demais. Aproveita, vai lá na descrição, tem link pros meus livros. A gente se vê numa próxima oportunidade, no próximo vídeo, quer que seja, e até lá, um forte abraço em vocês. Tchau, tchau.